O programa Caminho da Universidade tem a satisfação, a alegria, o prazer de conversar com a pessoa que é um exemplo em todos os sentidos, referência das melhores lembranças, melhores ações, projetos e valoriza a vida. Estou falando da acadêmica, confreira, amiga, poeta, escritora, cantora, enfim, minha querida Terezinha Leoni Wolff. É um prazer saber um pouco mais sobre esta personalidade. Meus amigos, mês de junho é o mês do aniversário de Terezinha Leoni Wolff. Então, é o aniversário que destacamos para vocês que nos acompanham semanalmente. Minha querida professora, foi minha professora, Terezinha Leoni Wolff. Seja muito bem-vinda ao programa Caminho da Universidade, da TV 1000, que é afiliada à TV Cultura do Brasil. Professor, eu não mereço tantas considerações da sua parte e também da parte dos amigos que a gente tem. Sempre nós, na nossa vida, fazemos coisas porque nós gostamos, porque nós sentimos necessidade até de fazer alguma coisa. E tudo isso que o senhor falou, realmente até que emociona demais. Muito obrigada pela atenção, os amigos que estão assistindo, que estão ouvindo. Eu estou aqui para ver o que é que o professor Aloysio tem para perguntar. Olha, nós passaríamos o dia todo, porque aquele é meu pensamento, ou minha frase, não sei como é que vou definir. É impossível dizer apenas para a senhora bom dia, boa tarde, boa noite. Você fala, você vem com os braços cheios de conhecimento, de alegria, de exemplo, de vontade de produzir. Professora, não é exagero, mas é assim que eu vejo essa grande pessoa, essa filha de Deus, essa cristã, essa mulher cívica. Por quê? Nós somos um instrumento de transformação no mundo. E a senhora pegou exatamente o tom da música do progresso, do desenvolvimento com as suas ações. E não é rasgação de seda, não. Estou sendo honesto e sincero. E para nós começarmos esse bate-papo bem descontraído, eu vou perguntar à minha querida confreira, o que é a vida aos 89 anos? A vida é o dia a dia que nós vivemos. Às vezes com alegrias, às vezes nem tanto. Às vezes podendo fazer muita coisa pelas pessoas e às vezes já não tendo tanta condição de fazê-lo. Para mim, isso é a vida. E nós temos que aproveitar aquilo que de bom ela nos traz, principalmente. Lembrar das coisas boas, dizer muito obrigado a Deus, porque como cristã nós temos que agradecer sempre, acreditando numa imagem maior que nos direciona a vida e que nós temos que ajudar a essa direção. Minha querida confreira, a senhora já parou para pensar nesse legado que a senhora está construindo? Pense, professora, quantos encontros, quantas reuniões, quantas ações em todas as áreas, em todas. A senhora já parou para pensar nesse legado maravilhoso que está em plena construção? Professor, é o que eu falei, eu tenho muito a agradecer. Nessas minhas andanças, não viajei assim para o exterior, uma ou duas vezes que eu fui e que aprendi muito também com as coisas lá de fora, mas eu penso que
tudo o que nós temos hoje, nós devemos à nossa vida de experiências. Então, como professora, como mãe, como amiga, como avó, como bisavó, tudo que nós temos hoje, nós devemos a um legado. Às vezes nós não vamos atrás, as coisas vêm ao nosso encontro. E muitas vezes colocam no nosso caminho quando nós não esperamos. Eu, por exemplo, me aposento no estado do Paraná, depois de ter trabalhado aqui em 2 cidades, Porto União e União da Vitória, mas vou para o Paraná, simplesmente, fico em Curitiba, de repente me colocam no litoral do Paraná para supervisionar. Volto de lá, venho para cá de volta, me colocam na direção de um trabalho importantíssimo, que foi organizar os festejos do centenário de União da Vitória. Dentro disso, cria-se a Fundação de Cultura e eu continuo trabalhando dentro da Fundação de Cultura. A par disso, cria-se no Estado uma 8ª Regional de Cultura. Quem é que está representando a nossa regional? Sou eu. Vou para Curitiba, setor de editoração da Secretaria de Cultura do Paraná. Então, coisas colocaram no nosso caminho, professor. Volto em 83 com a minha mãe para cá, enchente. Aí o que acontece? Vejo a dificuldade que está passando a cidade, embora a casa da minha mãe, dos meus pais, fosse uma casa privilegiada por estar no alto, mas eu sinto o drama. E daí nós fazemos o quê? Um trabalho junto à Secretaria de Cultura, de Educação do Paraná, angariando bens para os professores que foram afetados aqui, principalmente na região do São Bernardo, que nós tínhamos ali uma série de casas com professores que ficaram sem roupa de cama, sem roupa de banho, coisas assim simples, mas que dão prazer de você deitar, de você tomar um banho. Então eu vou à secretaria, peço para a secretária uma orientação nesse sentido, para ir às escolas, pedir ajuda. Vou às escolas com a autorização da secretária de Educação e peço, além de alguma roupa de banho, alguma roupa de cama que fosse nova, nada usado, que por sinal eu gostaria de um apoio moral das escolas. Aí, cada diretor, dentro das suas escolas de Curitiba, fazem uma carta de apoio aos professores. E eu tenho guardado isso comigo. Foram cartas maravilhosas, dando incentivo. Isso em 83. Aí vem em 92, já estou morando aqui, outra maravilhosa daquelas enchentes que pega a gente desprevenido. Lá na Igreja Matriz de Porto União, de um dia para o outro, reunindo através de um telefone, que é um telefone ainda daqueles antigos, que nós não tínhamos ainda os recursos de hoje, reunimos 300 pessoas. Então, isso tudo que a gente faz são coisas que eu acho que Deus coloca no caminho da gente. E você realmente tem que dar conta daquilo que Ele está colocando. Hoje eu tenho, infelizmente, perdi o meu marido, que foi uma falha assim, na minha vida, foi muito triste, porque eu, às vezes, assim, durante a noite, você lembra, Sim. Meu Deus do céu, se ele estivesse aqui, como seria? Como não seria? Aí você tem netos, tem bisnetos, bisneto que já está no exterior, que nasceu lá, que já não é brasileiro, mas já é estrangeiro. Isso Deus pôs no meu caminho. Com certeza. E eu acredito que coisas que você não escolheu, Então, mas tem que aceitar. e Ele sabe a quem escolher para as atribuições de relevância, de capacidade, né, que possam ser desenvolvidas. A senhora é uma escolhida, professora, tenha certeza. E é tão bom a gente poder corresponder quanto às expectativas, aquilo que é determinado, porque nós devemos ser esperança um para o outro. Sim. A senhora falou uma palavrinha que eu sempre digo que ela é importantíssima. Me fale
O que é ser um professor? O que é essa arte de ensinar? Acima de tudo, ser um professor é dar bons exemplos. Porque, como diz a velha frase lá, que eu já não lembro de quem seja, se a palavra instrui, o exemplo arrasta. E eu sempre pensei nisso. Não adianta você ficar pregando boas palavras e deixá-las de concretizar. Então, tudo que nós fazemos como professor dentro de uma sala de aula, você já foi meu aluno e sabe disso, é você viver aquilo que você prega. E principalmente em relação à juventude. Hoje nós temos uma juventude que é completamente diferente daquela que nós vivemos, e muitas vezes você tem que ter um pouco mais de compreensão dessa juventude que está aí, que tem tanto para dar, mas que às vezes ela não está realmente recebendo aquilo que precisa para continuar fazendo aquilo que nós pregamos. Então, ser professor é, acima de tudo, instruir e, ao mesmo tempo, educar pelo exemplo. Muito bem. A senhora falou algo que sempre o mundo terá: jovens. E o jovem, ele gosta de música, ele gosta de, por muitas vezes, aventuras, mas você encontra no esporte a aventura. Eu sei que a senhora sempre foi uma atleta que levou a capricho as partidas, seja qual modalidade, natação, vôlei, basquete, enfim, corrida, e a senhora se posicionou com o esporte numa questão de elegância, de boas relações, e também colocou em prática, em todas as relações e no esporte, a empatia. Você poderia falar para a juventude o quanto foi importante a prática do esporte na sua caminhada até os 89 anos? Professor, desde muito pequena que dentro da escola nós tivemos bastante a parte de cuidados físicos. Perfeito. Aquela frase do mente sã, corpo são, sempre foi levada adiante. E nós vivemos assim um tempo em que nas aulas de educação física se fazia um aquecimento, preparava-se o corpo para qualquer exercício que nós fôssemos fazer. E no tempo de então, tínhamos salto em altura, salto em distância, tínhamos jogos dentro da escola com outras escolas, torneios que saíam. Eu gostava muito de vôlei, também a gente teve um time de vôlei que era particular. Nós tínhamos aqui a filha do comandante do batalhão, professora Júlia, que ela foi assim um exemplo para mim. Ela era um pouco mais velha do que eu, mas ela dizia assim: Terezinha, valeu a intenção. Você errava uma coisa dentro do esporte, daquelas práticas que fazíamos, ela dizia, valeu a intenção. Então isso para mim ficou guardado. Ela não era minha professora, ela era apenas minha colega, mas ela me ajudou nesse sentido. Quando você faz alguma coisa, às vezes não sai muito bem como você quer, mas valeu a intenção. Você fez aquilo que devia, que acha dever de fazer, e valeu a intenção. Muito Agora, bem. dentro do esporte, também depois eu conheci o meu marido, que jogador de futebol amador, nunca trocou de time naquele tempo, era uma coisa muito séria. Já editei livros também a respeito disso, e temos ainda pessoas aqui na nossa comunidade que o conheceram e que sabem do valor que ele deu, não só para o esporte do futebol amador, mas também pelo nome da cidade, pelo que eles disputavam e levavam o nome de Porto União e União da Vitória. Naquele tempo nós tínhamos Liga Regional Iguaçu e Liga Noroeste Catarinense, Porto União e União da Vitória. Muito bem. Professora Terezinha, nós
Vamos fazer um rápido intervalo, porque o tempo passa. Já estamos em 16 minutos e a gente já estourou um pouquinho o tempo, mas não há problema, porque 89 anos não é em alguns minutos que você passa a vivência, o exemplo, o amor e essa paixão que a senhora tem por este Brasil, esse verde, amarelo, azul e branco. Isso aí. E nós vamos fazer um intervalinho e já retornamos. Estamos apresentando o programa Caminho da Universidade. É o mês que tantas pessoas fazem aniversário. Nós escolhemos uma pessoa que é referência em todos os sentidos. Aniversariante do mês, acadêmica, escritora, professora, confreira, cantora, poetisa, Terezinha Leoni Wolff. É rapidinho, já retornamos. Estamos retornando com o programa Caminho da Universidade e hoje essa presença, mas muito agradável, da nossa querida professora Terezinha Leoni Wolff. Professora, passa rápido o tempo, hein? Passa, muito rápido. E como a senhora é boa de papo, né, professora? Sempre tenho que contar, né, professora? É impossível dizer, olá, professora, vem sim. Coisas boas, né? Feliz daquele que pode cumprimentar e sair com os braços cheios de conhecimento. E feliz daquele que pode escutar, professor. Também. Porque eu acho que escutar é mais importante do que falar. Mas eu, infelizmente, quando abro a boca, começo a falar demais. Mas eu fui uma criança que escutei por muitos anos, né? Hoje a dona Olguinha, minha mãe, menos. Eu sei, porque o senhor começou a falar com 5 anos. Então, mas é assim mesmo, Deus sabe o que está fazendo, né, professora Terezinha? Certo. E nós temos que pegar os talentos e multiplicar, nada de enterrar os talentos. Exatamente. A senhora acho que fez uma horta excelente de talentos, né, professora? Felizmente, tem muita gente que a gente, sem querer, né, descobre. Sim. É pintor, é cantor, é Isso. musicista, é declamador. Tudo isso é uma coisa que você vai passando sem saber. E quando você menos espera, você vê. Eu tenho, por exemplo, o Paco, aquele gaitista, Sim. que eu descobri assim, tocando uma gaitinha de boca aqui no Castelinho, e de repente hoje ele está lá no Nordeste fazendo um sucesso grande também com a Olha música. só. Gente nossa. Gente nossa. E nós temos muitas pessoas, e porque, na verdade, as oportunidades vieram. Amadeu Bona era meu compadre, pintor. Então, cantor. Fazíamos sempre coisas juntas, né? Chegamos a ir cantar uma vez com Ivonide Furlani, com o seu Eurico Capriglione, com Felício Domit, a Helena Bona, Amadeu Bona, meu marido e eu. Nós chegamos a inaugurar uma noite no Teatro Paiol. Redondinho, isso. né? Aí nós fizemos uma noite, professor, só de gente nossa, daqui, da nossa cidade. Promoveram lá em Curitiba. Convite do SESI, de Curitiba, foi o grupo daqui, era no tempo que a professora Lili Matzenbach, que era a diretora do SESI. Por isso eu digo, não se faz nada sozinho. Perfeito. Sempre tem as pessoas que ajudam a gente. Então, nesse ponto, nós tivemos assim essa ajuda. E o Amadeu Bona, como pintor, depois eu entrando no Castelinho, eu tive a oportunidade e criamos aquela associação de artistas plásticos na Amadeu Bona. Né? A parte da dança, o Centro de Danças Porto União da Vitória, que, por sinal, esse nome foi escolhido por um dos nossos juízes, que tinha filho estudando no Centro de Danças. Fizemos uma reunião aqui no São Santos Anjos para justamente fazer um estatuto e para fazermos escolha do nome. E ele disse, por que não, professora, Centro de Danças Porto União da Vitória? Porque, afinal de contas, são duas cidades, as crianças passam de um lado para o outro e não interessa se elas são de Porto União ou se são de União da Vitória.
Então, tudo isso, professor, vem na vida da gente sem você esperar. Acontece, né, professor? E para melhor sempre. Isso. Professora, a senhora falou agora em marido, filhos, né? Ou, no caso, a esposa, a sociedade que quer o melhor. E o que é a família, professora? Qual a importância? Eu acho que a família é um núcleo de tudo que você possa conseguir. Então, você casa, você tem os filhos, daí vem netos, e tudo isso vai agregando valores, vai agregando conhecimentos, não só aqueles repassados, como aqueles que você vai recebendo ao longo da vida. Você vê uma família grande, com pequenas pessoas dentro dela, e de repente você aprende com aquela pessoa alguma coisa. Quer ver uma coisa que eu aprendi com a minha bisneta, aliás, a minha neta que mora na Suíça? Aquele livrinho que eu fiz, Contos da Bisa, sim, tem uma expectativa que eu não esperava. Vinha para cá sempre no Natal, assim, essas épocas importantes, vinham o meu filho, minha nora e esses meus netos, e essa que mora na Suíça. Aí eu contava sempre as histórias, contava a história do nascimento de Jesus, contava a história que a minha mãe contou para mim, e um dia ela disse assim: vó, quando você estiver bem velhinha, não quer escrever para mim essas histórias, deixe escrito. Aí vem a pandemia, e ela lá na Suíça já tem filhinha, e eu me lembro, puxa, ela me pediu isso, é agora que eu vou fazer. Então, veja, são circunstâncias que aparecem dentro da própria família. Eu não seria despertada para escrever alguma coisa em relação à criança, propriamente dito, se não fosse essa minha neta me lembrar quando ela tinha 9 anos. Professora, nossa questão familiar, a importância do avô, da avó, do tio, da tia, do padrinho, da madrinha, tudo isso fortalece para a formação de um caráter, né, digno de viver em sociedade, de ser um grande colaborador da pátria brasileira. Exatamente. E esse registro do livrinho, a senhora já tem tudo anotado? Já está... Algumas coisas. Algumas, né, coisas. Está no forno, vamos dizer. Então, veja bem, professor, no caso dessa parte que o senhor falou, de padrinho, madrinha, eu tenho uma felicidade muito grande de ter tido madrinhas e padrinho, né? Então, por exemplo, no caso da religião católica, o batismo, madrinha de batismo e padrinho de batismo, que ela era uma tia minha, ele o tio, foram meus padrinhos de batismo. E a vida inteira, enquanto eles viveram, e enquanto eu era menina, eu aprendi a respeitá-los, e eles nunca esqueceram de mim, numa data especial, tipo assim, Natal. Ai, o padrinho vem hoje, a madrinha vem hoje, vai me trazer um presente. Era o que eu pensava. Exato, toda criança. Então, essa familiaridade que a gente teve com os padrinhos também é uma coisa muito importante. Perfeito. E no caso da falta do pai e de uma mãe, a gente sabe que sempre o padrinho e a madrinha deveriam ter a responsabilidade de ajudar aquela criança que perdeu pais. Exato. Ele seria o segundo pai, segunda mãe. Não é hoje... só aquele negócio de compadre e comadre tomar chimarrão, né, professor? Mas hoje, professor, eu fico pensando, como agora no Rio Grande do Sul aconteceu, né? Muitas crianças que ficaram sem saber dos pais. Sim. Aí eu fico pensando, os locutores falando, essas crianças não sabem quem são o pai, quem são a mãe, estão lá naquele alojamento, não se sabe onde é que, se eles estão vivos ou estão mortos. Nessa hora entra o padrinho e a madrinha. Perfeito. Se eles têm um padrinho e uma madrinha, é a hora deles, mesmo com poucos recursos, lhe dizerem assim: venha para minha casa. Isso. Abrir os braços e dizer, você está sendo acolhido. É super importante. Professora, nós temos tantas coisas para conversar e a senhora transborda como se fosse um chafariz, né? Essa alegria,
de colocar a sua vivência, o seu conhecimento, a sua sabedoria. Por falar em sabedoria, vem na nossa mente a academia, a imortalidade dos acadêmicos. Nós temos o prazer de ter muitas pessoas que estão produzindo, fizeram muito pelas cidades. Nós temos agora para o mês que vem um outro aniversariante, que é o nosso acadêmico, confrade, o Dr. João Darcy Ruggeri, vai completar 100 anos. E eu me comprometi de fazer os 4 programas de julho com ele, porque é um marco, um século é um marco. Sim. O que você tem a dizer para aqueles que frequentam uma academia? A sua missão como acadêmico não é só receber o título, né? Tem que produzir, tem que realmente se doar. Ainda recentemente, a senhora, o professor Joaquim, mais a dona Irene Vinter, foi nossa convidada, deram um show, uma palestra para um grupo de professores. Sim. Show porque, né, o pessoal não queria que terminasse. O que você tem a dizer em relação à academia? Professor, quando eu fui convidada pelo professor Joaquim, porque ele recebeu o convite de Curitiba para se fundar aqui uma academia de letras, sabendo de tantos valores que a gente já tinha. Eu nunca fui escritora, eu sempre gostei de escrever, desde criança, quando tinha um concurso de alguma redação na escola, eu sempre participava e até ganhei prêmio de livros, essas coisas assim. Mas depois eu me dedicava a fazer outras coisas e não a literatura. Sempre gostei de ler muito também. Aí veio a história da Academia de Letras. Graças a Deus, nós tivemos na época de 40 cadeiras, que eram justamente as cadeiras efetivas de uma Academia de Letras, nós tivemos 28 pessoas que entraram junto na Academia de Letras. Uhum. E depois, então, entraram as restantes, mais tarde, né? Nessa época, ali, a abertura existia. Eu já tinha, em Curitiba, já tinha frequentado lá o Centro de Letras Feminina, que era uma coisa assim, mais ou menos como uma academia de letras, mas era mais simples, sabe? Depois, nós tivemos essa academia de letras aqui, que daí eu fui fazer parte junto com o professor Joaquim, a professora Leni, o Dago, eu, a maioria das pessoas hoje já num outro lado da vida. Sim. Né? Finalmente, felizmente, nós temos ainda aí o professor Joaquim, que é do meu tempo, né? E o Raulino. O Raulino já veio mais tarde. Na segunda etapa. Né? Mas ele hoje é o presidente da academia. E algumas pessoas muito importantes para mim que já faleceram. Outras eu até tive o prazer de trazer. Por exemplo, Helena Clotes, a Ieda Ramires, a Terezinha Atil Moreira, foram pessoas que a gente sabia do trabalho delas em relação à poesia e teve a oportunidade de trazê-las. A Tânia Malchitz, que foi embora daqui, são pessoas que a gente descobria através dos trabalhos dela e ainda trazia para dentro da academia. Hoje, nós estamos na academia, como eu falei, já com muito poucas pessoas daquelas mais antigas, né, dentro dos trabalhos. Temos pessoas novas e precisamos, com toda a sinceridade, nós precisamos realmente partir para escrever coisas nossas, porque essa é a nossa academia e ela abrange Porto União, União da Vitória e mais os outros lugares da região. Então nós temos, por exemplo, a Maria Rosa, que é de General Carneiro, nós temos Fernando Tokarski, que é de Canoinhas. Nós temos agora o Carlos, que é de Irinópolis. Carlos Alberto, né? Isso. Então, há uma oportunidade quando se abre as inscrições, porque as vagas são disputadas. Nós temos ali uma comissão para fazer uma avaliação das pessoas que vão entrar. E o principal compromisso hoje, além da literatura, da preservação da língua, o principal hoje seria frequentar a academia
E por isso mesmo, quando o Dr. João Darcy me convidou para a Academia de Cultura de Curitiba, né, a CUR, eu não cheguei a frequentar. A dificuldade é a distância. Sim. Então, se você mora no mesmo local, como nós temos aqui, pessoas que moram aqui, essas pessoas devem fazer o possível para frequentar as reuniões da academia. Porque se a comunicação tecnológica, hoje, através de computador, através de celulares, se ela é importante, há muita coisa dúbia, que dá problema de comunicação. Não é a mesma coisa do tete a tete, de você falar e dizer como nós estamos agora. Então, vamos falar de frente, numa reunião da academia, discutir os pontos mais importantes, aquilo que nós temos de ideias para serem colocadas. Eu acho isso. Muito bem. Professora Terezinha, eu sei que a senhora escreveu muitos livros e hoje, pegando fotografias da dona Irene, que foi digitalizado, e tinham 9 fotografias dentro de um convite ao lançamento do livro, Coisas que Tocam. O que você tem a me dizer? Porque tudo que a senhora fala realmente nos toca uma reflexão, um pensamento, nos toca uma corda para a vida. E isso foi um livro espetacular que merece reedição, né, professora? Tem muita gente que me pede e não tem mais, né, professor? Esse livro foi o primeiro livro lançado pela biblioteca da Uniuv. O primeiro livro, né? O primeiro livro da biblioteca. Quando foi feita aquela coleção lá, eles lançaram esse livro. O professor Isael Pastucci, ele acompanhava as minhas crônicas pelo jornal Comércio, Sim. que eu sempre gostei de escrever por ali, algumas coisas da cidade, algumas coisas da vida das pessoas, né, importantes. E o Isael disse um dia para mim, Terezinha, passando pelas ruas e olhando as coisas que estão sendo desmanchadas, eu pensei como você escreveu coisas da nossa cidade e que você deixa assim colocadas simplesmente como crônicas de jornal. Por que você não junta tudo e não faz um livro? Então aí nasceu Coisas que Tocam, né? Por causa do Isael, que me incentivou. Por isso que eu digo, ninguém faz nada sozinho. E é interessante, a gente constantemente está sendo observado. E por muitas vezes a gente nem percebe de que você está fazendo algo grandioso. Sim. É o outro que tem um olhar um pouco diferenciado. Por que não faz assim, assim? Né? Está aí o resultado de algo que poucos têm o livro saiu, né, numa edição espetacular e por isso que merece ser reeditado. Conta muito do tempo mais antigo, né, professor? Sim, mas é a maneira de nós mergulharmos na história. Assim como eu tenho aquele Pegadas Amigas, que ali estão memórias, coisas de pessoas que nos deixaram, mas que fizeram uma história na cidade também. Exatamente. Né? Deixaram um legado, né, professor? O centenário. Na época nós não tínhamos dinheiro para colocar no papel e fazer uma edição, especialmente dos festejos, que levou um ano, né, mais de um ano até. Aí o professor Cordovan era o nosso secretário de Cultura, Turismo e Esporte. E ele tinha, assim, condições de tirar as fotografias. Então, aí chegou a hora de nós editarmos. Cordovan, vamos lá, fotografias, o texto aqui, coisas que aconteceram. 30 anos depois o livro saiu. Olha aí. Mas estava documentado, já estava, né? Sim. Foi muito bem organizado. Minha querida professora, aniversariante do mês de junho, 89 anos, que alegria, que prazer. Eu já estourei no tempo, a minha chefia vai puxar, não uma orelha, cada um vai pegar uma orelha e puxar, mas eu penso que é bom ganhar um puxão de orelha, porque eu estou fazendo uma coisa boa. É a maneira de dizer, elas adoram acompanhar e escutar as suas histórias, os bons exemplos dessa vida. Mas eu não posso deixar de pedir para a senhora falar sobre espiritualidade
e sobre civismo, para que nós possamos encerrar. Por gentileza. Professor, espiritualidade, eu acredito que, independente de frequentar uma mesma religião, ela está dentro do ser. Porque nós temos que acreditar que alguma coisa nos colocou nesse mundo com uma alma que é imortal. A alma não é a coisa que vai morrer junto com o corpo. E nós temos que acreditar nisso. A espiritualidade de usar das boas coisas, de prover de boas coisas aquilo que nos chega, aquilo que nos toca. E o civismo, professor. O civismo para mim é importantíssimo, porque qualquer cidadão, se ele não tem alguns princípios cívicos, ele não vive numa sociedade. Porque ele está sempre contra tudo que seja feito. E nós hoje vivemos uma época, principalmente hoje, que vemos muitas coisas assim de bom que estão querendo acontecer ou que acontecem, e tem os que são contra, que não querem, que não deixam acontecer. Respeitar a bandeira, nosso símbolo maior, eu acho que deve ser feito isso. As escolas, as crianças, meu Deus, uma bandeira, ela representa nosso país em toda parte, em todos os lugares, sejam sociais, sejam cívicos, sejam esportivos, sejam educacionais, ela está sempre representando o Brasil, as cores da nossa bandeira. Então, o civismo, para mim, é uma coisa muito importante, esse respeito ao cidadão, respeito ao que é do outro, não só ou venha a nós o vosso reino, mas aquilo que realmente você veja que as pessoas estão certas, respeita aquilo que está certo. Minha querida professora Terezinha Leoni Wolff, nós poderíamos ficar aqui conversando o tempo todo e aprendendo coisas maravilhosas. Quero agradecer imensamente a sua presença. Afinal, em nome de toda a nossa equipe da TV 1000, nós dizemos à senhora obrigado. Obrigado por esta aula maravilhosa, do presente que a senhora está nos dando. Mas a aniversariante é a senhora. E nós precisamos que a senhora deixe uma mensagem. E afinal, a senhora tem uma paixão pela ferrovia, filha de ferroviário, um dos maquinistas mais imponentes no sentido de zelo, que se identificava através de um apito. A senhora poderia nos presentear com aquela poesia que foi a vencedora lá em Curitiba, por gentileza. É um tributo à ferrovia. Num momento de saudade, um tributo à ferrovia. Relegada ao abandono, perdida na imensidão deste país sem memória, guardada no coração. O cenário, minha infância, em Porto União da Vitória, nas cidades contestadas, pelos trilhos separadas, na família, pai, amigo e companheiro. Foi das Marias fumaça, profissional pioneiro, cambiando retas e arestas, pulso firme, olhar atento, com chuva, sol ou neblina, invadiu o misticismo de montanhas e florestas. Chorou num apito à distância, tornando a chegada festas. Volta os ponteiros do tempo, tentando sintonizar uns 70 anos menos, para feliz relembrar coisas boas que ficaram e o tempo não vai levar. Os trilhos passam por perto, é só descer pela rua,
Bota fogo, seu foguista, para esquentar o maquinista. Bota fogo, seu foguista, para esquentar o maquinista. Soam anéis de fumaça. Esse é meu, aquele é seu. Esse é meu, aquele é seu. 2 apitos vêm do sul. Um apito, São Francisco. Pé com palha, pé sem palha, pé com palha, pé sem palha. Trem de carga ou passageiro. Os vagões são de gaiola. Já te pego, já te pico, já te pego, já te pico. Que número tem a máquina? 644. Bota fogo, seu foguista, para esquentar o maquinista. Um trem chamado de luxo. Liga o Brasil à Argentina. Café com pão, café com pão, café com pão, café com pão. Analiso o fuso horário. Não tem anéis de fumaça. Onde está o que era meu? Onde foi o que era teu? Não trabalha seu foguista para esquentar o maquinista? Não trabalha seu foguista para esquentar o maquinista? Um apito, 2 apitos. Saudade não é aquela flor azul que em frente das casas cresce. Num voltar do pensamento é amar tudo que amou quando a gente era pequena. Muito bem. Esta é a filha de um ferroviário. Olha, que saudades dela, Terezinha. Muita. Minha querida professora Terezinha, acadêmica, minha professora, muito obrigado em nome de toda essa equipe. Eu que agradeço a vocês, gente. E eu sempre fecho o programa com aquele dizer que não existe problema sem solução. Não existe. Quando você acredita no poder da palavra mágica educação. Até o próximo programa.